Oi, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrólise e célula eletrolítica. Quando nós começamos a falar sobre eletroquímica, nós vimos que a variação da energia de Gibbs vai ser equivalente a menos o trabalho elétrico. E nós vimos também que o trabalho elétrico vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron, vezes o número de Avogadro, vezes o potencial da reação. Nós vimos também que a carga do elétron vezes o número de Avogadro corresponde à constante de Faraday, portanto, a gente consegue reescrever isso daqui como ΔG sendo igual a menos NFe, sendo N o número de elétrons envolvidos, F a constante de Faraday e E o potencial da reação. Com isso, a gente conclui que quando ΔG é menor que zero, ou seja, reação espontânea que favorece a formação de produtos, o potencial dessa reação vai ser positivo. Mas, se o ΔG for menor que zero, indicando que a reação não é espontânea e nós temos o favorecimento da formação de reagentes, o potencial vai ser negativo. Até o momento, nós vimos para as células galvânicas os casos com ΔG menor que zero e potencial positivo, no qual nós temos um fluxo natural de elétrons do ânodo para o cátodo, ou seja, do eletrodo onde acontece a oxidação para o eletrodo onde acontece a redução. Nós vimos que a diferença de potencial entre duas reações vai fazer com que os elétrons se movimentem do compartimento onde existe uma tendência à oxidação para o compartimento onde existe uma tendência à redução. Esse fluxo de elétrons gera uma corrente elétrica externa. Então, a partir do potencial, ou da diferença de potencial existente entre os dois eletrodos, entre as reações que acontecem nos dois compartimentos, nós sabemos que vai existir uma corrente elétrica externa ao sistema. Para essa reação, que é a pilha de Daniell, nós calculamos que o ΔG padrão da reação vai ser menos 2,12 vezes 10 ao quadrado pelo joules por mol. Mas e no caso de reações que não são espontâneas? E se eu quisesse fazer com que essa reação fluísse no sentido contrário, ou seja, para a formação de zinco metálico e cobre 2+, seria possível? Aí nós estaríamos falando das reações onde o ΔG é maior que zero, reações não espontâneas. Se nós tivermos uma reação de cloreto fundido com íon magnésio fundido para formar cloro gasoso e magnésio líquido, seria possível isso acontecer? Eu já digo para vocês que o ΔG dessa reação é maior que zero, portanto, ela não é espontânea. Como seria possível fazer com que essa reação acontecesse? Só um esclarecimento, o F no estado do Cl- e do Mg2+, aqui significa que eles estão no estado fundido. Eu tenho cloreto de magnésio fundido, ou seja, o sal no estado líquido. Como nós vamos fazer com que essa reação aconteça? O que nós podemos fazer é uma eletrólise, que é o processo que força reações não espontâneas por meio de uma corrente elétrica. A eletrólise é o processo até hoje utilizado para a produção de magnésio por meio dessa reação e funciona, como no caso anterior, com um sistema eletroquímico. A diferença é que eu aplico uma diferença de potencial, ou seja, eu forço uma diferença de potencial entre os eletrodos para fazer com que os elétrons caminhem no sentido contrário do que eles caminhariam normalmente. Nesse caso, vejam que eu também tenho a oxidação acontecendo no ânodo, a redução acontecendo no cátodo, mas o ânodo, diferente do caso anterior, ele é o polo positivo, porque ele está puxando os elétrons. E o cátodo é o polo negativo, de onde os elétrons estão saindo. As reações que acontecem nos dois eletrodos continuam sendo de oxidação no ânodo e de redução no cátodo, como eu disse anteriormente. Esse tipo de célula é chamada de célula eletrolítica, e diferente do caso anterior, onde nós temos uma diferença de potencial natural, espontânea entre os dois eletrodos, nesse caso, a diferença de potencial é aplicada, ou seja, é externa ao sistema, e pode ser qualquer uma. Esse tipo de célula eletrolítica funciona em condições um pouco diferentes da anterior. Normalmente, todos os eletrodos estão no mesmo compartimento, ou seja, nós não temos aquela configuração com a ponte salina que acontece na célula galvânica.
Temos um único eletrólito, ou seja, estão todos no mesmo compartimento, portanto é um único eletrólito. As condições nas quais nós trabalhamos de concentração das espécies são bastante distantes das condições padrão, ou seja, esqueçam 1 mol por litro de concentração das espécies, nós estamos falando em outras concentrações. E a fonte força o fluxo de elétrons por fora do sistema. Então, eu aplico essa diferença de potencial, que é a força, é a fonte, e com isso eu forço que os elétrons saiam de um lado e se direcionem ao outro lado do meu sistema eletroquímico. Essa força, essa fonte, ela precisa ser maior do que o potencial padrão da reação inversa. Ou seja, eu tenho duas reações acontecendo no ânodo e no cátodo, eu vou ver qual é o potencial padrão dessas reações, e esse potencial, que é o potencial que eu vou aplicar, precisa ser maior que o potencial padrão inverso dessas reações. Então, vamos imaginar a reação de oxidação. Eu tenho o potencial padrão de redução do cloro mais elétrons dando 2Cl-, o potencial inverso dessa reação é dele que eu estou falando. Então, a diferença de potencial aplicada no sistema precisa ser maior que esse potencial padrão da reação inversa. A minha reação global vai ser a somatória das duas reações, a reação de oxidação e a reação de redução, como nós fizemos anteriormente. Então, somando a reação de oxidação e a reação de redução, eu tenho a reação global da minha célula eletrolítica. Se eu estiver aqui pensando na reação de hidrogênio com oxigênio para formar água, essa reação nós já conhecemos, o potencial padrão dela é mais 1,23 volts, mas e se eu estiver pensando em quebrar a água para formar hidrogênio e oxigênio? A reação é a inversa e o potencial dessa reação vai ser menos 1,23 volts. É disso que nós estamos falando. O potencial que eu preciso aplicar para que essa reação de quebra da água, também chamada de water splitting, aconteça, esse potencial aplicado precisa ser maior do que o potencial dessa reação. Aqui nós estamos falando do potencial padrão de redução, portanto, por isso aparece o mais 1,23, e o potencial aplicado precisa ser maior do que esse valor. Acontece que na prática, o potencial aplicado precisa ser muito maior do que 1,23. E essa diferença de potencial entre o potencial aplicado e o potencial da reação é o que nós chamamos de sobrepotencial. Esse sobrepotencial depende das condições do sistema, mas quando nós estivermos falando como o caso da água, que nós temos um eletrodo que funciona como catalisador, é o eletrodo que fornece os elétrons para o sistema, ele recebe os elétrons e fornece os elétrons, esse eletrodo influencia o valor do potencial. É o que a eletrocatálise estuda. Então, na eletrocatálise, essa reação de water splitting é muito comum de ser estudada sobre platina, por exemplo. Quando nós estudamos outros catalisadores, o objetivo é conseguir um catalisador que seja capaz de quebrar a molécula de água da mesma forma, por essa mesma reação, mas com um sobrepotencial menor. Quanto menor for o sobrepotencial da reação, maior vai ser a eficiência do processo eletrolítico. Significa que menor a quantidade de energia que precisa ser fornecida para que um determinado processo aconteça. Então, pensando na reação de water splitting, da quebra da água em hidrogênio e oxigênio, essa é a chamada eletrólise da água, e nós sabemos que para isso acontecer, eu preciso descobrir quais as reações vão acontecer no ânodo e no cátodo. Eu tenho essa reação tabelada, que é do oxigênio com 4H+, mais 4 elétrons, dando 2 águas. O potencial, aqui eu coloquei o índice R, para nós não esquecermos que nós estamos falando do potencial de redução. O potencial de redução dessa reação é mais 0,82 volts no pH 7. Vejam que na tabela aparece o valor do potencial padrão de redução. Aqui não temos o símbolo indicando que é o potencial padrão, porque nós não estamos em condição padrão, aqui nós estamos falando do pH 7, que é o pH que nós temos normalmente quando nós temos qualquer solução em água. Na oxidação, então, essa reação vai acontecer no seu sentido inverso, e eu vou ter duas moléculas de água indo ao oxigênio mais 4H+, mais 4 elétrons. O potencial que eu preciso aplicar para que essa reação de oxidação aconteça, ele precisa, portanto, ser maior do que 0,82 volts. No
No caso da reação de redução, nós temos a reação do hidrogênio, 2H mais 2 elétrons, dando hidrogênio gasoso. O potencial de redução dessa reação vai ser mais 0,41 volts em pH 7. Aqui lembrando novamente que nós não temos o potencial padrão. Se nós tivéssemos o potencial padrão, nós estaríamos falando do eletrodo padrão de hidrogênio e esse potencial seria zero. Como nós temos uma condição diferente aqui, pH 7, o potencial da reação é diferente. Se vocês usarem a equação de Nernst e o pH 7, a partir do potencial padrão zero, vocês vão chegar exatamente nesse valor. Muito bem, essa é a reação de redução que vai acontecer no nosso sistema para a eletrólise da água. Somando as duas reações, eu tenho então que 2 moléculas de água vão dar 2 de hidrogênio mais oxigênio. Acontece que, se eu tiver somente água no meu sistema, a quantidade de íons presentes na água é muito pequena e eu não consigo fazer com que essa reação aconteça, porque eu não tenho espécies para carregar carga dentro do sistema. Portanto, normalmente é necessário adicionar íons a esse sistema para que a eletrólise da água aconteça. Mas quais íons eu vou adicionar? É importante que nós tenhamos em mente que quaisquer íons que estejam em solução também podem sofrer oxidação ou redução. Então, nós temos que olhar o potencial padrão de redução desses íons. Podemos trabalhar usando o cloreto de sódio como eletrólito, por exemplo. O cloreto de sódio, o potencial de redução do cloro vai ser mais 1,36 volts. O potencial padrão de redução do sódio vai ser menos 2,71 volts. Mas e aí? Essas espécies podem se reduzir se eu estiver buscando a eletrólise da água? Vamos pensar no nosso sistema. Então, eu tenho um sistema com um ânodo e um cátodo, água no meu meio reacional, pH 7. A reação de oxidação que eu espero que aconteça é a quebra da molécula de água, é a eletrólise da água, cujo potencial é mais 0,82 volts a pH 7. E eu espero que no cátodo aconteça a redução dos íons H+, formando hidrogênio, cujo potencial é mais 0,41 volts em pH 7. Se eu adicionar cloreto de sódio a esse sistema, eu vou adicionar íons Na+, que vão se deslocar, vão tender a se aproximar do cátodo, que é o polo negativo, e vou adicionar ânions Cl-, que vão se aproximar do ânodo, que é o polo positivo. Esse Cl- se aproximando do ânodo pode sofrer oxidação e o potencial de redução do cloro, potencial padrão de redução do cloro é mais 1,36 volts. Vejam que, apesar de eu já ter invertido as reações aqui, eu coloco as reações de oxidação, tanto da água como do cloreto, o potencial que aparece aqui é o potencial de redução, como nós fizemos anteriormente na nossa célula galvânica. No lado do cátodo, além da reação de redução dos íons H+, eu também posso ver, ou existe a possibilidade de acontecer a redução dos íons sódio. E o potencial de redução padrão dessa reação vai ser menos 2,71 volts. Na prática, o potencial real dessa reação de oxidação vai ser menos 0,82 volts, assim como o potencial real, ou seja, de oxidação, de 2 Cl- para dar Cl2 mais 2 elétrons, vai ser menos 1,36 volts. Então, a gente tem que ter isso em mente na hora de analisar os resultados e identificar qual vai ser a espécie que vai sofrer oxidação e qual vai ser a espécie que vai sofrer redução nesse meio reacional. Olhando esses potenciais e considerando que o sobrepotencial para todas as reações vai ser o mesmo, o que eu preciso analisar é qual das reações precisa de menor energia para acontecer. E eu vejo a partir desses valores que eu preciso fornecer menos energia para que a molécula de água se oxide do que eu precisaria fornecer para o sistema para que o Cl- se oxidasse. Com isso, a gente consegue concluir que no ânodo a reação que vai acontecer é a oxidação da água, que precisa de um potencial menor. Acontece que, na realidade, o sobrepotencial necessário para que a molécula de água seja quebrada é bastante alto, o que faz com que o sobrepotencial aplicado para que essa reação aconteça seja muito próximo do potencial necessário para oxidar os íons cloreto em solução, o que significa que
mesmo oxidando a maior parte da água e formando muito oxigênio nesse sistema, uma pequena quantidade de cloro também será formada. Já no cátodo, comparando os potenciais de redução do H+ e do sódio+, nós vemos que o potencial de redução do H+ é bem maior do que do sódio+. Como estamos no cátodo, estamos falando de reações de redução, a gente segue a nossa regra de quanto maior o valor do potencial de redução, maior a tendência de redução da espécie, e, portanto, a gente consegue concluir que no cátodo a reação que vai acontecer é a redução dos íons H+. E com isso a gente consegue concluir que, mesmo adicionando o cloreto de sódio no sistema, no cátodo eu vou ter somente a produção de hidrogênio, a partir da oxidação dos íons H+, e no ânodo, além da formação de oxigênio gerado da quebra da água, da eletrólise da água, também vai haver uma pequena formação de gás cloro no ânodo. E num outro sistema, como identificar qual a espécie que vai sofrer oxidação e qual espécie sofrerá redução? Vamos imaginar um sistema, então, que seja formado por uma solução 1 mol por litro de íons iodeto em pH 7, e a pergunta é, qual espécie será oxidada a potenciais mais baixos, o iodeto ou a água? A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar quais as espécies presentes no meu meio reacional. Então, nesse meio reacional, eu vou ter água, eu vou ter íons de iodeto e eu vou ter H+, vindo da água. Na minha célula eletrolítica, o que eu preciso fazer é identificar quais dessas espécies se aproximarão do ânodo, portanto, poderão ser oxidadas, e quais espécies se aproximarão do cátodo, portanto, poderão ser reduzidas. Dentre essas espécies, eu vejo que tanto o iodeto como a água podem se aproximar do ânodo e podem sofrer oxidação. As reações de oxidação são essas, e para determinar o potencial dessas reações, eu busco na minha tabela para descobrir o potencial de redução do iodo e do oxigênio. E vejo que o potencial de redução tabelado para o iodo vai ser mais 0,54 volts e para o oxigênio mais 0,82 volts em pH 7, que é a condição que nós temos. Com isso, eu sei que o potencial de oxidação do iodeto vai ser menos 0,54 volts e da água vai ser menos 0,82 volts. E chego à conclusão que eu preciso de menos energia, ou seja, aplicar uma diferença de potencial menor para oxidar o iodeto a iodo, e assim eu respondo a pergunta do meu enunciado. Só para continuar, no cátodo, a espécie que pode se aproximar para sofrer redução é o hidrogênio, é o H+, portanto, essa é a espécie que vai reduzir no cátodo, formando gás hidrogênio. Em outro exemplo, nós podemos perguntar quais serão os produtos da eletrólise do nitrato de prata 1 mol por litro. Bem, a primeira coisa é identificar quais as espécies presentes no meio reacional, e nesse caso nós temos o cátion Ag+, nós temos o ânion NO3-, nós temos água e nós temos o H+ vindo da água. Na minha célula, preciso identificar quais as espécies podem se aproximar do ânodo para sofrer oxidação e quais se aproximam do cátodo para sofrer redução. Eu vejo que do ânodo eu posso ter aproximação do nitrato, mas o nitrato não vai sofrer oxidação, ele já está no seu estado máximo de oxidação, e tenho também a água que pode sofrer oxidação. Da mesma forma que fizemos anteriormente, a gente identifica o potencial de redução no caso do oxigênio, formando água, que é mais 0,82 volts no pH 7, e assim o potencial de oxidação da água, e como é a única espécie que pode sofrer oxidação nesse sistema, a gente conclui que no meu ânodo eu vou ter a formação de oxigênio a partir da quebra da água. Já no cátodo, eu posso ter a aproximação da prata mais e do H+, o potencial padrão de redução da prata mais é mais 0,8 volts, e do H+ em pH 7 é mais 0,41 volts, e eu vejo que, seguindo a tendência, a espécie que tem maior potencial padrão de redução é a espécie que vai sofrer redução no meu sistema, portanto, no cátodo eu vou ter a formação de
prata sólida, ou seja, o depósito de prata no meu eletrodo. Uma observação importante é que, tanto nesse exemplo como no exemplo anterior, foi especificado que nós estamos trabalhando com uma concentração de 1 mol por litro. O que significa isso? Significa que o potencial padrão tabelado das reações pode ser utilizado diretamente aqui. Se nós tivermos uma concentração diferente de 1 mol por litro, cabe a vocês determinar qual será o potencial de redução a partir do potencial padrão de redução e da concentração da espécie em solução. O que significa isso? Significa que se eu não tivesse 1 mol por litro de nitrato de prata, eu tivesse uma concentração maior ou menor, esse potencial de mais 0,8 que aparece aqui não poderia ser usado diretamente. Vocês precisariam usar esse potencial com a concentração dada de nitrato de prata para calcular o potencial nas condições dadas. Certo? Muito bem. Ainda a partir da eletrólise, nós podemos, utilizando a lei de Faraday, determinar qual a quantidade ou qual a massa de uma determinada espécie, ou o número de mols de uma determinada espécie que será formada a partir de uma determinada condição de eletrólise. Então, pela lei de Faraday, o que ela diz é que a quantidade de espécies formadas ou a quantidade de corrente que passa nesse sistema vai ser proporcional ao número de elétrons envolvidos. E com isso a gente vê também que isso é proporcional à carga, porque a carga do sistema vai ser o número de elétrons envolvidos vezes a constante de Faraday. Além disso, a gente sabe também que a carga ela é igual a corrente vezes o tempo. Então, se nós tivermos a informação de qual corrente está sendo aplicada e o tempo que essa corrente é aplicada, nós conseguimos identificar o valor da carga do sistema. Ou, se nós tivermos a carga, nós conseguimos identificar a corrente se nós tivermos o tempo. Ou identificar o tempo se nós também tivermos a corrente e assim por diante. Com isso, se a gente tiver uma pergunta, por exemplo, quantos gramas de cobre são depositados no cátodo de uma célula eletrolítica se passarmos uma corrente de 0,6 ampere por 7 minutos? Como resolver essa questão? Então, nós sabemos que a carga é igual a corrente vezes o tempo. Nós temos o valor da corrente, nós temos o tempo que essa corrente foi aplicada ao sistema. Portanto, eu consigo calcular a carga envolvida nesse processo todo. A carga vai ser igual a 0,6 ampere vezes 420 segundos. Eu transformei 7 minutos em segundos por uma questão de unidade. A gente sabe que Coulomb é ampere vezes segundo. A carga envolvida no sistema vai ser, portanto, 252 coulombs. Com essa informação e sabendo que a carga é igual ao número de elétrons vezes a constante de Faraday, eu sei que o número de elétrons vai ser igual à carga dividida pela constante de Faraday. O número de elétrons vai ser 252 coulombs dividido por 96.485 coulomb por mol. O número de elétrons que passaram por fora no sistema vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 3 mol de elétrons. Com essa informação, eu sei que o número de mols de cobre vai ser o número de elétrons, ou o número de mols de elétrons que passaram no sistema, vezes a relação estequiométrica de número de mols de cobre sólido formado por número de elétrons consumidos. Então, eu tenho a informação de 1 mol de cobre para cada 2 mols de elétrons. Então, multiplicando isso pelo número de elétrons, a gente chega que o número de mols de cobre vai ser igual ao número de mols de elétrons dividido por 2. Assim, eu consigo calcular que o número de mols de cobre formados vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 3 mol dividido por 2, e o número de mols de cobre vai ser 1,31 vezes 10 a menos 3 mol. A massa de cobre vai ser o número de mols de cobre vezes a massa molar de cobre. A massa de cobre vai ser 1,31 vezes 10 a menos 3 mol vezes 63,5 grama por mol. A massa de cobre depositada no cátodo vai ser 8,3 vezes 10 a menos 2 gramas.
Muito bem. E se eu tiver a pergunta feita de uma forma diferente? Quanto tempo eu preciso aplicar de uma corrente de 7,3 A para depositar 7 gramas de magnésio a partir de cloreto de magnésio? Bom, a primeira coisa, ele já está me dizendo que eu vou ter depósito de magnésio, então a reação que vai acontecer no cátodo vai ser magnésio 2+, mais 2 elétrons, dando magnésio. Ele quer saber o tempo que eu preciso aplicar uma corrente de 7,3 A para que eu tenha o depósito de uma massa de magnésio igual a 7 gramas. O número de mols de magnésio vai ser a massa de magnésio dividido pela massa molar de magnésio. A massa molar de magnésio é 24,3 gramas por mol. O número de mols de magnésio vai ser 7 gramas dividido por 24,3 gramas por mol. O número de mols de magnésio vai ser 0,29 mol. Com base na reação que acontece no cátodo, eu sei que o número de mols de magnésio vai ser igual ao número de mols de elétrons envolvidos no sistema vezes 1 mol de magnésio por cada 2 mols de elétrons. É o mesmo caso do exemplo anterior. Eu tenho o consumo de 2 mols de elétrons para a formação de cada mol de magnésio. Com isso, eu tenho que o número de mols de elétrons envolvidos no sistema vai ser 2 vezes o número de mols de magnésio depositado. O número de mols de elétrons vai ser 2 vezes 0,29 mol, o número de mols de elétrons vai ser 0,58 mol. A carga do sistema é o número de elétrons vezes a constante de Faraday. A carga vai ser 0,58 mol vezes 96.485 coulomb por mol. A carga envolvida vai ser 5,6 vezes 10 a quarta coulomb. Considerando que a carga é igual à corrente vezes o tempo vai ser igual à carga dividido pela corrente. O tempo vai ser igual a 5,6 vezes 10 a quarta coulomb dividido por 7,3 ampere. A gente sabe que coulomb é ampere vezes mol, portanto, o tempo vai ser igual a 7.666 segundos, ou 127,8 minutos, ou 2,13 horas, que é a mesma coisa que 2 horas, 7 minutos e 48 segundos. Certo, pessoal? Bom, é assim que a gente consegue utilizar a eletrólise. E por hoje era isso. No vídeo de hoje nós falamos sobre eletrólise e no próximo vídeo nós vamos falar sobre transporte de carga e dupla camada elétrica. Até o próximo.